Pronto, agora sim. Uma boa noite para todos. Hoje a gente tem nosso terceiro encontro do Beta Perpétuo dessa edição, em que a gente está lendo um livro do Fyodor Dostoiévski. Como tem muitas pessoas que são novas aqui no grupo e boas-vindas para todo mundo, alguns participaram sábado, talvez a maioria, né? Não sei se tem alguém aqui que ainda não participou de nenhum encontro. Hoje eu vou falar de um dos projetos, que é um dos grandes projetos que a gente tem aqui no grupo, que é o Beta Perpétuo, que é o que vai acontecer daqui a pouco, continuar acontecendo, né? É um grupo de leitura que a gente tem, e a professora Angela deu esse nome, ela é ótima em dar nomes para as coisas, porque é a ideia do Beta Perpétuo, né? Um estúdio Beta Perpétuo, a ideia de que é como um programa beta, né? Então é algo que está em desenvolvimento, e perpétuo porque a gente está continuamente aprimorando e buscando melhorar nossos conhecimentos. Eu vou projetar aqui um material para mostrar um pouco do que é esse projeto e as edições que a gente já teve, o que a gente está fazendo hoje em dia. Tá. Esse negócio que vocês estão vendo é o Padlet do grupo, que é onde é que a gente basicamente se organiza. Eu acredito que foi enviado para vocês, o pessoal novo e para o pessoal que já está no grupo há mais tempo, tem o link do WhatsApp também. Aqui tem as boas-vindas, tem informações, e aqui, se a gente for mais para frente, tem as leituras em andamento. E daí aqui tem o texto que está sendo lido atualmente, que é, na verdade, um texto literário, né? Que é o Memórias do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski. A gente teve encontro sobre ele, é um projeto que, então, é uma discussão que está em andamento, né? A gente teve encontro sobre ele no dia 13 e no dia 26 de junho, agora do mês passado, e hoje, então, a gente tem a finalização dessa leitura. Mas fica aberto para quem não estava acompanhando antes, ou para quem já leu, ou só para participar das discussões, e porque hoje a gente também vai ver sobre a próxima leitura, o andamento desse projeto. Se a gente descer mais para baixo aqui, a gente tem esse link, que ele remete para outro link do Padlet, que aqui sim a gente tem a organização do Beta Perpétuo, que é esse programa, esse estúdio beta que a gente tem aqui, que eu vou explicar um pouco para vocês. Não sei se está dando para ver bem aí, talvez eu vou tentar diminuir um pouco a tela. Melhorou? Sim? Tá. Aqui, o estúdio. Então, aqui, as boas-vindas. Aqui é uma explicação um pouco do que é o Beta Perpétuo. Como eu falei, então, ele foi pensado para contribuir para a formação dos juristas, porque se a gente for pensar no grupo, né, nas ideias do grupo, a gente estuda muito o direito e literatura, né, é a base das nossas pesquisas. E não só a literatura no sentido de textos literários, apesar de ser o que a gente está fazendo agora, mas no sentido de relação do direito com as diversas humanidades, né? Tanto filmes, quanto obras de arte, literatura, e tudo um pouco. E a gente parte da concepção de que a formação literária é parte da formação do jurista. Então, a ideia do Beta Perpétuo é não é ampliar o nosso mundo, né? A gente fala que a nossa linguagem de mundo é a nossa compreensão sobre o mundo, porque a linguagem é o nosso meio de acessar o mundo. E dessa forma, o estúdio Beta Perpétuo ele tem esse objetivo de fazer com que a gente acesse novos mundos, né? A gente sai um pouco do direito para poder olhar para o direito. A ideia é de sair da ilha do José Saramago, né? Sair da ilha para olhar a ilha. Aqui o projeto, então, ele propõe um ambiente de aprendizagem crítico e coletivo, envolve o ensino, pesquisa e extensão, e vocês vão ver que muitas dessas leituras, elas são aproveitadas nas pesquisas. Então, por exemplo, eu acabei de defender a minha dissertação no mestrado, e várias das leituras que estão listadas aqui eu usei no meu trabalho, porque são textos de base que vão contribuir para a nossa compreensão de mundo, né, para formar nossas pesquisas. Esses textos, eles vão estar todos aqui linkados para vocês. Então, por exemplo, aqui teve um texto da ignorância que a gente leu uns dias atrás. Se vocês clicarem, tá, que eu não tenho acesso. Mas é só solicitar, porque eu vou no e-mail e vou compartilhando. Mas aqui a gente tem... não sei se vocês estão enxergando o que eu estou projetando ou ele não está trocando de página, tá?
Ok. Aqui tem, então, o texto do Memórias do Subsolo, que é o texto que está sendo lido agora. Então, eles estão todos linkados aqui, os textos, e vocês podem ir acessando e, conforme vocês têm curiosidade ou interesse sobre algum tema específico, vocês podem voltar nessas leituras, né? Porque é o histórico do grupo, então é a formação do grupo. Aqui, a professora, ela... Tá, ok, obrigada, Karine. Eu vou encerrar aqui, vou botar... Acho que ele foi só a guia, né? Tá, peraí. Deixa eu botar apresentar de novo. Agora vai. Agora acho que tá certo, né? Se alguém puder me falar. Tá, beleza, obrigada. Então, aqui as informações para vocês verem. Aqui o que eu estava falando antes sobre o Boas-Vindas, que vocês encontram um pouquinho sobre o que é a ideia de pensar na sua formação enquanto juristas. Aqui a ideia do nome, né, que a professora colocou, Estúdio Beta Perpétuo, que é a formação nunca está finalizada. E aqui um pouco sobre o que o Estúdio Beta Perpétuo propõe, né? Então, a integração entre ensino, pesquisa e extensão, um aprendizado mais crítico e coletivo, porque são sempre a escolha, a professora e a gente contribui, faz a escolha de um texto não jurídico, e a gente debate aqui e relaciona com o direito. Então, vocês vão ver que tem textos literários e tem textos de outras áreas de conhecimento. Então, o estúdio é voltado para isso. A gente lê de forma coletiva. Aí, normalmente a gente divide em capítulos, ou conforme o texto é dividido, né? Por exemplo, ali no do Dostoiévski, foi dividido em algumas partes, e daí a gente marca os encontros, alguém fica responsável por apresentar cada parte em cada encontro, e a partir disso o grupo todo debate sobre a parte que foi lida. Então, é basicamente, é literalmente um grupo de estudo, um grande grupo de estudo dentro do grupo de pesquisa, até porque para a gente pesquisar a gente tem que ter as leituras, né? E daí aqui vocês encontram, então, no link que foi enviado para vocês, vocês abrem essa página. E aqui a gente tem todo o histórico, o acervo do que já foi trabalhado dentro do Estúdio Beta Perpétuo. Então, aqui a gente tem as edições pré-beta, que são... Porque, assim, o Beta Perpétuo ele foi idealizado em 2019, que vocês podem ver que é a primeira edição. Mas a gente, dentro do grupo, já fazia encontros de grupos de estudo, e a professora colocou aqui também quais que foram discutidos antes. Então, por exemplo, em 2016, a gente leu um pouco do Vará, um pouco de Albano, a gente leu Castanheira Neves. Em 2017, a gente leu a aula do Roland Barthes. E aqui a professora, para quem tiver interesse em algum texto específico, a professora sempre lista abaixo quais são, o que trata aquele texto e por que a gente leu aquele texto. Então, quais são as discussões que partiram daqui, né? Então, para quem tem interesse, é interessante porque, eu quero pegar um desses textos para ler. Você vem aqui e já tem um resuminho do porquê que esse texto foi importante, por que a gente leu esse texto, e você pode escolher algum específico, né? Por exemplo, trabalhar com linguagem, aqui a gente tem a aula do Roland Barthes, e aqui está escrito. Ele denuncia o que chama de terror da linguagem, e aqui tem uma explicaçãozinha de por que isso se relaciona com o direito e o discurso e outros assuntos que vão estar nesse texto, a partir desse texto relacionados com o direito. Aqui em 2018 também a gente teve a leitura do Acesso à Justiça, do Mauro Capelletti e o Brian Gard, que é uma base para quem vai estudar acesso à justiça, e, portanto, para quem está visando o mestrado e o doutorado na UFSM, né, porque a professora Angela está na linha de pesquisa de acesso à justiça, então essa aqui é uma leitura bem importante para ser feita. Tipo, considera que já foi, de certa forma, avançado bastante daí, né? Mas é uma leitura de base. E também aqui o acesso à justiça qualitativa, da Ludmila Teixeira, que foi uma dissertação que a gente discutiu. Pode o direito ser arte? E a literatura forma a leitura literária forma bons juízes, que esse aqui é outro texto que foi lido. E, por fim, a contribuição da literatura no ensino jurídico. Então, essas foram as leituras de 2018. Em 2019, a gente leu Por que a Guerra, que é uma troca de cartas entre Einstein e Freud.
E aqui também a professora, então, listou porque a gente leu esse texto, já que ele é de fora do direito, né? E como isso se relaciona às nossas discussões do grupo. E daí, em 2019, a gente começa oficialmente com o Beta Perpétuo, e a gente lê um texto muito importante para a área do direito e literatura, que é Sem Fins Lucrativos, porque a democracia precisa das humanidades, da Marta Nussbaum, que é um texto em que ela defende, assim como, porque a teoria da Marta Nussbaum é nesse sentido, né, de que a formação literária e humana é necessária para a democracia, e ela então vai construir esse argumento dentro desse livro, porque é um PDF, na verdade, de um livro. E aqui a professora começa a listar também materiais complementares, que vocês vão ver isso em outros trabalhos em outros textos mais para frente também, que eu vou mostrando para vocês. Então, a gente tem aqui, em 2019, a gente leu Contar a Lei, que é outro texto muito importante da área do direito e literatura, do François Host. E aqui a gente tem, desculpa, a gente tem o blog do Frônides. Eu vou clicar, não vai abrir agora, porque eu só abri uma aba específica do Word, do Chrome, mas daí depois eu projeto para vocês para mostrar. Então, vou deixar aqui aberto para mostrar depois. Porque Então, eu vou retomar, né, a ideia do grupo. Escolhemos uma leitura, fizemos a leitura em conjunto, alguém é relator e tem as discussões. Depois disso, o grupo não se encerra com isso. A ideia é que depois disso a gente produza. E daí aqui, um exemplo é textos para o blog, que está meio inativo, mas a gente pode retomar, ou a gente pode fazer textos para o Instagram, ou a gente pode fazer resumos para eventos ou artigos. A ideia é que dessas leituras saiam pesquisas, saiam perguntas, que virem pesquisas para a gente seguir construindo não só ensino, né? Não só extensão, mas a pesquisa também, que é muito importante. Então, uma das possibilidades seria, a partir dessas leituras, fazer textos para falar das nossas discussões. A leitura, então, de 2020, a próxima leitura foi a terceira edição, que foi o Elogio da Literatura, do Zygmunt Bauman. E aqui, novamente, a gente teve a produção de um texto que falava sobre o que foi publicado no blog. E mais um material complementar aqui embaixo. Em 2021, já totalmente online, né? A gente teve a discussão do direito curvo, do José Calvo Gonzalez. O professor José Calvo Gonzalez é um importante escritor, foi um importante escritor. Na área do direito e literatura, ele é um professor de espanhol, mas ele trabalhou muito aqui no Brasil, ele vinha para participar dos encontros da RDL, e infelizmente ele faleceu na época da pandemia. Então a gente leu esse livro dele, que é um livro muito bonito, e que na verdade envolve dois textos, que é o Direito Curvo e Por uma Teoria Narrativista do Direito. Então vocês podem ver que muitos dos textos que a gente lê vai nessa pegada de trabalhar o direito e literatura, de trabalhar a linguagem, de trabalhar as narrativas, que, como vocês foram apresentados no sábado passado, é uma das linhas que a gente tem de pesquisa, né, para seguir. Em 2022, então, a gente teve a quinta edição, que foi a Tecnodiversidade, do Yuki Rui. E aqui a gente começou a gravar os encontros, então a gente tem eles no YouTube, que eu vou abrir também aqui, vocês não vão ver, mas daqui a pouco... Ah, não, agora ele abriu. Hoje é Mas eu vou tentar abrir só no YouTube. Deixa eu ver aqui. Que daí depois eu mostro para vocês. Não, assim. Depois eu projeto e mostro para vocês, então, o YouTube do Frônides também. Então, a gente tem aqui os encontros gravados, e aí a gente começou a mudar um pouco o formato justamente para ficar de acervo, porque daí quem tem interesse pode acessar depois, e mesmo o pessoal que entra depois no grupo ainda tem como ver esses encontros e participar de alguma forma. A nossa sexta edição, então, foi a Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn. E aqui, novamente, também a gente gravou e compartilhou no YouTube. Em 2023, a gente teve mais uma edição, que foi a Terra Arrasada, Além da Era Digital, Rumo a um Mundo Pós-Capitalista, do Jonathan Crary.
e daí a gente também teve gravação, disponibilização dos encontros, e para quem tem interesse também, o tema das tecnologias ele é bastante trabalhado no grupo, porque, querendo ou não, tem muitos impactos no direito e na linguagem, e por isso que não tem como a gente não trabalhar isso, né? Então, a gente acabou entrando a partir desse texto, nesse tema, nas leituras coletivas. Seguindo no tema das narrativas, a gente teve, ano passado, a nossa 8ª edição, que foi a Crise da Narrativa, do Byung-Chul Han, que nesse caso não teve gravação, mas ficou aqui o texto, para quem quiser ler, é um texto curtinho, os livros do Byung-Chul Han, né, eles são curtinhos, eles são pequenininhos, eles são mais compactos, talvez de propósito, mas são rápidos de ler, então é um bom livro. Na sequência, então, ainda no ano passado, a gente teve esse texto do Eugênio Butti, que é Existe Democracia Sem Verdade Factual, para trabalhar um pouco também ainda de narrativas, essa questão da desinformação, a questão da verdade, se a gente for pensar isso no direito, né, a gente abre muitas discussões a partir daí. Também, no ano passado, a gente leu o Manifesto do Surrealismo Jurídico, porque esse foi o tema da RDL no CIDIL, que é o evento de Direito e Literatura anual que tem. Então, a gente leu o Vará para entrar um pouquinho nesse mundo do Manifesto do Surrealismo Jurídico, que foi o tema de discussão de Direito e Literatura no ano passado, no evento, né? E também um texto que a gente começou no passado, mas que, na verdade, a gente acabou não finalizando, que é esse Ignorância, uma História Global, do Packer Burke, e foi exclusivamente presencial, só que a gente acabou não finalizando, então esse talvez a gente ainda retome daqui para frente em algum momento. E, por fim, o que a gente vai continuar hoje, que já começou, e na verdade hoje é só uma finalização, o Memórias do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski. Para exemplificar aqui, por exemplo, a Thay, que está aqui no grupo, eu acho que ela está aqui presente, ela fez a abertura dessa leitura, ela falou um pouco, no dia 13, e depois, no dia 26, a gente teve o professor Medeiros, que continuou, então, sendo o narrador dessa segunda parte, e a partir daí as discussões. E hoje, então, é mais um encerramento. Eu vou fechar aqui o compartilhamento e vou apresentar, então, o blog para vocês. Só um pouquinho. Tá, aqui eu abri um dos textos que estavam listados lá. A gente tem o blog do Francis, que, na verdade, a gente não tem usado. O último texto foi em 2021, mas ele também conta como acervo, então, para quem tem interesse em procurar textos antigos de pessoal que participou do grupo, leituras, atividades que foram feitas, aqui tem. É só jogar no Google Frônices, Jurisdição e Humanidades, que é o grupo, e botar algo que remeta a direito e ao FSM, que vai aparecer para vocês. E vou projetar só o último aqui. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui. Que é do vídeo, para mostrar que... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, abrir direto no YouTube. Daí fica melhor, porque eu posso mostrar o YouTube. Eu projeto aqui rapidinho, daí eu passo a palavra para a professora Ângela. Vocês estão vendo? É surpreendente. O YouTube do grupo, que novamente é mais um acervo que a gente tem, e daí vocês podem procurar aqui, que vai ter muitas palestras boas. Aqui a gente tem uma palestra da professora Henriette, que foi de um evento que a gente fez. Aqui tem mais que fala sobre a literatura, direito de literatura, e as leituras, que nem eu falei antes, aqui, ó, da tecnodiversidade, e outros trabalhos que foram feitos, por exemplo, relacionados, inclusive, com a literatura. Então, por exemplo, aqui a gente tem O Sol é para Todos, do Harper Lee, que foi uma leitura e um vídeo que veio para o YouTube. Então, para quem tem interesse, vale dar uma olhada, e principalmente olhar essas palestras aqui. Se quiser ler alguma dos textos que a gente leu, aqui tem algum acervo para
para acompanhar as discussões. Eu vi ali que a professora Angela já entrou, então, se a professora quiser tomar a palavra, pode começar. Oiê, boa noite, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Me atrasei uns minutinhos, não consegui acompanhar desde o início, mas vocês estão bem assessorados aí pela Ju, que é a nossa decana, a nossa membra mais antiga no momento. Que é isso, né? O pessoal vai entrando, saindo, e alguns permanecem e voltam. Bom, então, acho que a Ju deve ter explicado já, tem muitos aqui que já estavam nessa atividade, né? Hoje é o terceiro encontro, o último encontro, né, de 3 encontros que a gente estava discutindo essa obra do Dostoiévski, né, Memórias do Subsolo. Acho que a Ju, tu mostrou, né, Ju, ali no Padlet todos os... Sim, prof, mostrei. A gente começou, né, tá. O que é o Beta? A gente tem vários projetos, eu acho que eu já comentei com vocês, né, a gente tem vários projetos de iniciativas nossas, né, de atividades que a gente faz, tá? Então, desde o Beta Perpétuo, que na verdade é um grupo de estudos, tá? Que a gente transformou num projeto de ensino, então a gente tenta pensar em formas diferentes de a gente estudar obras que são referenciais teóricos para nós, dentro do grupo, tá? E cada obra que a gente estuda, ela vira alguma coisa concreta, né, que demonstre o proveito, né, o aproveitamento do grupo. E elas são sempre estrategicamente selecionadas para conectar todas as nossas pesquisas, tudo que a gente está pesquisando. Então, a gente já vem num crescendo de temáticas, e essa agora, Memórias do Subsolo, é um texto de literatura, que é, enfim, ele é chave para fazer algumas reflexões que a gente faz no grupo, tá? E aqui, no caso, para fazer toda uma crítica a um excesso, né, usar a expressão do texto, né, uma consciência, uma hiperconsciência, né, a uma racionalidade. Tá? Então, vocês estão entrando em algo que já estava acontecendo, a gente está 2 encontros já discutindo a obra. No primeiro encontro foi a Taeda que apresentou, ela está por aí, né? O segundo encontro foi o Medeiros, que apresentou, e hoje, então, a gente vai fazer um encerramento dessa discussão e anunciar a próxima discussão, e aí sim, aí vocês entram na próxima, tá? Então, na próxima temática, que na verdade não vai ser um livro. Pela primeira vez no Beta Perpétuo, isso é novidade para todo mundo, a menos para quem já andou, enfim, vasculhando lá o nosso material e já encontrou pistas, que eu largo pistas antes de falar, e aí alguns já verificam. Então, pela primeira vez, a gente não vai estudar agora um livro, a gente vai estudar um filme. Né? Então, até o final a gente fala qual que é o filme aí, salvo aqueles que já vasculharam lá no Padlet, já encontraram. Tá? Então, eu tentei organizar algumas coisas, pensando nesse encontro hoje, que é meio misto, né? Quem já estava e quem está chegando, e tentei organizar algumas coisas que a gente vai conseguir visualizar, tá? E aí eu vou testando com vocês algumas tentativas minhas aqui, tá? Bom, então, o que eu vou tentar fazer aqui agora, para a gente encerrar a discussão? Rapidamente apresentar alguns elementos dessa narrativa, né? De Memórias do Subsolo, que é um texto lá de 1864, é um texto, a primeira parte dele mais dura, porque ela é mais introspectiva, e a segunda parte mais fluida, embora seja mais extensa. Eu não sei se vocês já leram ou não, né? Aqui no grupo a gente está lendo. Quem já leu pode ajudar e debater aqui, né? E para a gente tirar alguns elementos e fazer a conexão com o próximo material que a gente vai discutir, tá? Então, a ideia é pegar alguns elementos essenciais, eu tirei alguns trechos do livro para a gente enxergar, né, pensando que talvez nem todos tivessem lido aqui, né, e quem não leu, já vai a sugestão aqui, né, que vale a pena ler,
né? Tirar alguns elementos da narrativa, da linguagem, depois ver um pouquinho da parte 1, um pouquinho da parte 2, que na verdade a parte 1 a gente trabalhou no primeiro encontro, e no segundo encontro a gente já avançou para a parte 2, embora não tenha terminado. E aí depois examinar a relevância dessa obra, né, ou enfim, elementos desse texto que são importantes para nós aqui no Frônesis, e a nossa próxima discussão, tá? Então a gente vai seguir nessa toada aqui. Bom, logo no entrar, pelo menos na edição que a gente leu, que está vinculada aqui, tá, eu coloquei o link nessa reunião, então eu acho que vocês conseguem agora aqui mesmo, acho que tem como abrir, né? Não vasculhei aqui, mas eu acho que dentro do Meet, agora aqui na conexão, vocês conseguem abrir o PDF do livro, tá? Tem várias edições, tem, enfim, várias traduções, umas mais clássicas, outras mais contemporâneas, outras mais relidas, tem audiobooks, mais de um também, né? Mas logo na entrada, pelo menos nessa edição que a gente está trabalhando, que é aquela da tradução do Boris, ele já vai falar que, e aqui eu tenho recortei um trechinho, né? Ele já vai falar que tanto o autor, né, no caso, o narrador, ó, tá ali, a Ju tá colocando, tanto o autor, né, o narrador, quanto as memórias, né, porque ele é redigido na forma de uma novela, isso tudo é imaginário. Ele vai falar, coloquei ali, acho que está pequenininho, mas depois dá zoom. Ele vai dizer que tudo isso naturalmente é imaginário, ou seja, é uma ficção. Tá? E ele vai fazer o alerta. Todavia, não quer dizer que pessoas como essa não existam ou não possam existir. Tá? E de alguma forma, talvez todos nós tenhamos nos identificado com algumas contradições ali. Tá? Eu estava agora pensando que tem alguns elementos muito, muito parecidos ali com o personagem do Meursault, né, lá do Camus também, né, do Estrangeiro do Camus, porque ele não chora, né, no enterro da mãe, né, ou seja, ele não se comportou como deveria se comportar, ele não entrou na racionalidade, né, matemática. Então, a gente vai ter esse primeiro elemento aqui, né, de cara, o próprio autor, né, vai dizer, né, que tanto o autor, né, o autor das memórias, no caso, o narrador, no caso, o protagonista, né, o texto são fictícios, né, porque há quem confunda, né, o autor Dostoiévski também com o Homem de Subsolo. E aí a gente tem um contexto, não era para ficar assim, mas ficou, tá? Eu estou testando esses mecanismos novos aqui, mas enfim, vamos lá, fiquei aqui com um filtro, né? O contexto histórico aqui, então, né, ele vai falar que isso tudo vai se passar na cidade de Petersburgo, né, e ele vai usar essa palavra, é a cidade mais abstrata e meditativa de todo o globo terrestre. E aí ele diz, porque existem cidades meditativas e cidades não meditativas, né? E aí ele entra, né, ele vai se engajar aqui em toda a obra, numa polêmica direta com ideias racionalistas, utilitaristas e utópicas que estão em voga. A gente está aqui na metade do século XIX, né? Então, e aí, claro, tem uma crítica aqui, né, ao Ternichevsky. Então, o narrador vai questionar essa noção de que o homem age unicamente em prol de sua própria vantagem, né? Porque a gente pode adiantar alguma das, enfim, adiantar a gente recuperar, né, o que a gente falou, que se todos nós agíssemos, né, se fosse tão simples assim, a gente agir com base na nossa racionalidade, deixa eu ver se eu tiro isso aqui da minha frente, que está me incomodando também, aí. Se tudo fosse tão lógico, se a gente soubesse tudo o que fosse fazer, bom, a gente teria acabado com as guerras, a gente teria acabado com a violência, talvez a gente voltasse para o paraíso. Né? Então, nem tudo é tão matemático assim, né? Aqui tem um trecho em que a gente visualiza isso, né? Ó. Mas tudo isso são sonhos dourados. Ó, dize-me, quem foi o primeiro a declarar e proclamar que o homem comete ignomias unicamente por desconhecer os seus reais interesses? Né? A ideia de que a gente sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Ou, não, talvez não saiba. Então, ou seja,
tem essa ambiguidade no texto, mas ele flagrantemente assume esse lugar, né, de bater de frente com a racionalidade, o utilitarismo, né, e ele faz isso no século XIX, tá? No século XIX. E a gente usa o algoritmo agora, né? Bom, deixa eu ver se aparece agora aqui, ó. Para além disso, a gente tem referências explícitas e na nossa, na versão, na edição que a gente usou, ainda tem ao longo do texto algumas notas, né, que vão já anunciar que tem críticas ali implícitas, eu até acho que nem é implícita, mas críticas, né, a Kant, sobretudo naquele trecho em que ele fala do belo e do sublime, assim como a Buckley, né, o historiador, quando ele fala que a civilização suaviza o homem, né, ou seja, que a gente, o mito do progresso, né, de que aquilo que nos espera vai ser sempre melhor do que aquilo que já passou, né, ou é tudo muito lento, né, ou não é nada disso, né, então ele vai mostrar esse contraste, né, da civilização com enfim, a solução de todos os nossos problemas, né? E aí ele vai afirmar que, de fato, o que a civilização faz é a multiplicidade das sensações. Ele expressamente fala isso, podendo levar o homem a encontrar prazer no derramamento de sangue, tornar-se sanguinário, do modo pior, né, mais ignóbil de antes. Ele até traz aquele trechinho, não sei se vocês chamou a atenção de vocês, né? Falava que a Cleópatra colocava não é alfinetes, aquelas argolas, né, nos seios das servas, né, e tinha prazer com aquele tipo de sofrimento alheio, né. Bom, a gente não tem mais hoje, não existem seres humanos que têm prazer com sofrimento alheio, né, ou seja, com todo o avanço, com todo o avanço científico, de conhecimento, etc. Bom, então, são esses sinais, né, que a gente vai visualizando aqui, ó, marquei isso aqui, eu retirei do meu PDF, né, os trechos que eu fui sublinhando, até não sei se o meu PDF não é o que está compartilhado com vocês, daí vocês pegam as anotações que eu fui, enquanto estava lendo, fui anotando ali, tá? Então, trechos que a gente visualiza isso, né? Então, o que a gente tem aqui, né? Bom, eu já tinha falado, né? Vou pular isso aqui, né, que a gente já tinha apresentado. Os trechos, deixa eu avançar, gente, para a gente não ficar perdido aqui. Bom, então a gente consegue visualizar ao longo de todo o trecho pistas de que o autor vai fazendo essa discussão aqui, tá? Quanto ao utilitarismo, racionalismo, etc. E o que mais que a gente consegue visualizar? Entrando agora na parte da narrativa e da linguagem que ele utiliza. Logo no início ele vai dizer, eu sou um homem, o protagonista, um homem doente, mau, desagradável, ele se descreve de uma forma abjeta. Ele diz que possui uma consciência muito perspicaz, hipertrofiada, que ele considera isso uma doença e ele fica lá no seu subsolo e não sai de lá. Aliás, a única saída dele é quando ele encontra a Lisa. E mesmo assim ele destrói essa possibilidade, né? Como se ele saísse e voltasse. Ele vai fazer um contraponto entre o homem, né, os homens diretos e de ação, e o camundongo, e ele se coloca na condição de um camundongo, né, que é um homem de consciência hipertrofiada. E aí a gente vai encontrando várias outras pistas, ao longo do texto, dessa visão paradoxal, né, contrastante. Veja, não é à toa, e mesmo quem não leu já deve ter ouvido falar, né, de orelha, que esse é um texto que é uma obra que é precursora do existencialismo, ele antecipa todo o pensamento nietzscheano e é precursora da própria psicanálise, né, e a gente está em 1864, tá? Então, a linguagem do texto é absolutamente psicológica e digressiva, o narrador se analisando a todo instante, minuciosamente, sobre suas próprias emoções. Num dos encontros, a gente até falou, vocês imaginem o homem do subsolo numa sessão de terapia, né? Eu lembrei do Plutarco, lá do texto dele, o Tagarelice, eu acho, ou Tagarel, né?
Então, a gente visualiza isso e a contradição, né? A cena dele tomando vinho com um cara que ele não gostava, no bar, pensando em todo mundo, o que ele ia falar, e aí depois ele recrudesce. Enfim, isso é bem presente ali, né? Então, tem aquele trecho do diário, eu que usei, da escrita, né? Do como que ele usa a escrita, o que ele escreve, é uma forma, inclusive, de transbordar ali, né? Ele vai falar do uso da escrita como uma forma de trabalho para se livrar das recordações incômodas, né? E talvez tornar-se bom e honesto. Então, como um transbordamento ali, uma forma dele sair de dentro dele. Porque, aliás, o subsolo pode ser um lugar, mas é mais do que isso, né? O subsolo é ele dentro dele, né? Enclausurado nele. Então, tem essa figura aqui do anti-herói, que vai se transformando, dando essa impressão de alguém extremamente desagradável, desafiando as convenções literárias da época, propondo uma vida viva e em posição à vida moldada por livros. Tem um trecho essa parte lembra muito o Vará, quando o Vará trabalha no livro A Ciência Jurídica e Seus Dois Maridos, aquela citação que várias vezes vocês já devem ter me visto lembrar, sublinhar, que o Vará diz: por certo, minha rebelião é contra um certo tipo incontável de legaloides que, inscrevendo a razão nos códigos, esquece de mudar a própria vida. Aqui ele vai falar dos livros, porque ele faz uma crítica também ao intelectualismo, ao cientificismo, esse enaltecimento do intelecto, da razão, né, da ciência, como se a ciência trouxesse a solução para todos os nossos problemas, o que não significa que ele joga isso como terra arrasada. Não, calma, é só para a gente não agigantar o problema das hipertrofias. Bom, deixa eu avançar aqui algumas coisas, deixa eu pular para a gente não se perder no tempo, né? Bom, não sei se eu trago isso aqui ou não. Estou selecionando umas partes. Tá, então a gente tem aqui uma juventude, ele tem 40 anos, né? E ele está no subsolo há 40 anos, né? Ele tem 40 anos, foi um ex-funcionário, então tem toda uma narrativa de uma juventude solitária obcecada, o desastre no jantar da despedida, o encontro com a Lisa, que é o momento mais próximo que ele tem de saída do subsolo, né, aquela confissão cruel, e o clímax da contradição. Disso tudo, a gente consegue perceber, estou saltando, tá? Porque senão a gente não consegue avançar no debate aqui, nas discussões. Então, o que a gente tem? Uma intenção artística da obra, né? Uma obra que serve como uma confissão íntima do narrador, né? Bastante paradoxalista, e como talvez sejamos todos, e aí a gente quer chegar no direito, né? Para falar do direito também, como é que o direito lida com esse paradoxo, que busca ser absolutamente franco consigo mesmo e com o público, mesmo que isso signifique expor uma verdade integral da sua própria abjeção. Ele vai utilizar essa figura do homem do subsolo, então, para representar essas contradições, e o apodrecimento moral de uma geração, porque lá no início ele também fala que está descrevendo o representante de uma geração, explorando essa vida viva em contraste com a vida seguida pelos códigos, né, pelos livros, né, agora aqui eu fazendo contraponto com a mesma lógica do Vará, né, dos legaloides. Então, o texto não tem um herói, mas sim um anti-herói, né, desafiando essas expectativas literárias que a gente possa ter, literárias e morais. E aí, claro, ele vai fazer essa crítica forte, né, ao racionalismo. Essa é uma obra que já teve dissertação, tese, em diversas áreas do conhecimento, então ela é um texto bastante explorado, e ela faz uma crítica fundamental a diversas ideologias da época. Porque as ideologias, elas preponderam, mas elas coexistem, né? Então ele vai fazer essa crítica, sobretudo a supremacia da razão,
do interesse próprio como guia para as condutas humanas e a organização social. O narrador, ele vai refutar a ideia de que o homem consegue compreender, né, as suas vantagens reais, como se a gente pudesse ser munido dessa lógica, né? Aliás, quem consegue fazer isso muito bem é o algoritmo, né? O algoritmo consegue saber quais são as vantagens para ele, né? Então, ele age racionalmente a partir, né, da programação. Nós não, né? A gente age nem sempre, né, em benefício próprio, embora ninguém se prejudique porque quer, né, mas a partir dos nossos aprendizados, né. Bom, ele vai antecipar essa crítica nietzschiana, como a gente já falou, né, os sistemas morais herdados do iluminismo, e vai argumentar que a vontade é independente, é como se ele apontasse uma irracionalidade, né, e que essa é a mais cara das qualidades humanas, superior à razão e a qualquer sistema lógico ou utópico, né. Ele vai fazer uma crítica ali ao Palácio de Cristal e a fórmula do 2 e 2 são 4. Então, está presente ali, né, esse é o ponto alto, né, dessa crítica. E aí, claro, ele vai falar ali também que a civilização, ela está longe, longe, longe de suavizar o homem, né? Ou seja, de eliminar as nossas violências, né? Ao contrário, ela vai poder intensificar as nossas sensações, a gente sente mais, ou seja, a gente se dá mais conta disso, né? Ao ponto, inclusive, da gente conseguir visualizar situações de prazer na conduta cruel, né, de prazer na dor, né, na destruição, na autodestruição, né, ao ponto de preferir o sofrimento elevado à felicidade barata, como ele vai falar lá no texto, tá? Mas atenção, tá? Acho que eu já falei, vou sublinhar aqui de novo. A essência da obra, ela não está na defesa da irracionalidade, não é disso, é do mesmo, né? Então, não é incensar nem incendiar, né, o racionalismo, né, é denunciar uma exacerbação disso, tá? Então, o texto é muito mais, embora haja quem diga que seja isso, né, para mim não, o texto é muito mais a defesa de uma liberdade humana contra qualquer forma de determinismo. É disso que a gente está falando, né, qualquer forma de encaixe, né, científico, social, filosófico, né, para afirmar que o homem é um homem e não uma tecla de piano. Eu achei muito legal essa, né, o homem é um homem, não um robô, né, o homem é um homem, não uma tecla de piano. É muito melhor pensar em tecla de piano, mais suave. Então, acho que é uma crítica ao cientificismo aqui também. O que a gente consegue pensar daqui, né, e aí já fica o desafio, né, para quem está chegando, e a gente tem que pensar nos resumos, vocês ainda não estão ali no grupo, mas está cheio de eventos, cheio de mostras para submissão de trabalhos, exatamente sobre essas temáticas que a gente está discutindo, né? Então, acho que é perfeitamente, essa é uma obra que pode ser, de uma forma muito sofisticada, apropriada, para pensar questões muito atuais, né, de um contexto de um mundo tecnocrático, né, e como é que a gente encontra saídas aqui. Né? Então, no campo do direito e literatura, é essa obra, e a gente tem até, não, estou confundindo, é do filme. Essa obra, ela pode propor, né, ela faz um estudo bastante profundo da psicologia da culpa, por isso a gente pode conectar ali, né, com o texto do Estrangeiro, do Camus também, quando eu falei do Meursault, né, que não chora e que, enfim, é responsabilizado, é culpado, é considerado culpado, então a gente tem isso aqui, ele fala diversas vezes, né, eu sou culpado sem culpa, né, então o narrador lida com essa ideia de ser culpado sem culpa, né, a dificuldade de perdoar, né, as leis da natureza, né. Agora, a gente fez uma atividade no grupo presencial, em que a gente abordou ali, acho que foi o Augusto e Otávio, acho que eles estão por aí, que trabalharam com o julgamento de Orestes, em que a gente visualiza também isso, o papel da culpa, né, de como lidar com a culpa. O tribunal
com Atena julgando lá, em dúbio pro réu, o voto de Minerva. A gente fez uma oficina na disciplina do doutorado também em torno disso. Tá? E o que eu acho que tá falando. Então, essa obra ela vai levantar questões sobre a natureza do castigo e da expiação, né? Tanto autoimposta quanto social, ao descrever as suas próprias memórias ali como um castigo correcional. Essa é uma chave, é uma possibilidade que a gente tem ali. Né? Então, ele vai expor essa irracionalidade do comportamento humano, ele vai dizer, ó, só um pouquinho, nós não somos tão lógicos, nem sempre 2 e 2 são 4, né? Nem sempre o filho chora no enterro da mãe. Né? Não, ele não fala isso, mas eu estou fazendo a conexão. Ou seja, as coisas nem sempre são como elas deveriam ser, ou como logicamente elas deveriam ser. A racionalidade não vai explicar tudo, né? Há uma primazia da vontade sobre a lógica, né? Do irracional sobre o racional. A vingança contra o oficial, né? Também a gente vê essa coisa ele fala também muito intensamente sobre isso. E o texto vai desafiar as bases, então, do positivismo jurídico, porque é disso que a gente está falando no final das contas, quando puxa para o direito. Né? Assim como as bases da própria criminologia, que buscava explicações puramente racionais para o crime, né? E o desvio social. Isso a gente não está nem entrando na discussão sobre a interpretação, né, dos elementos, a gente está falando só sobre os fenômenos aqui. Então, ele vai ilustrar como é que a subjetividade, a vaidade, a busca por poder, mesmo que o poder de autodestruição, né, pode mudar as nossas ações e vão desafiar todas as normas sociais. Né? A Ju também está lembrando ali que isso se relaciona muito com o direito curvo do Calvo, né? A gente também leu esse texto, tem até uma aula lá do doutorado, se vocês quiserem acessar e dar uma olhada para fazer as pesquisas de vocês. Tá? Então, tudo isso vai desafiar essa linearidade, né? O se isso, então aquilo. E aqui já vai um alerta para quando vocês forem propor os resumos. A gente é absolutamente incompatível a gente pensar, fazer pesquisa em direito e literatura, pelo menos como a gente aqui entende no grupo, com método dedutivo e indutivo. Porque esses são 2 métodos epistemologicamente vinculados a uma matriz racionalista. Do se isso, então aquilo, do silogismo. Né? Então, são 2 métodos absolutamente incompatíveis com o que a gente faz. Tá? Então, não é possível, simplesmente não é possível. Tá? Então, antes de eu ir adiante, eu queria, antes de eu encerrar, né? A gente tem ainda mais uns 10 minutos, 15 aqui. Diga, Ju. Eu só ia falar que a Bianca, ela ofereceu, né, de fazer um evento, não sei como é que ia ser, uma oficina. A gente vai oferecer uma oficina sobre pesquisa em direito e literatura. A gente já fez. E eu acho que seria interessante entrar nessa parte da metodologia e convidar o pessoal também, né? Todos para participar ali, porque realmente às vezes quem tá começando nessa parte da pesquisa e daí ouve que não pode usar um dedutivo e indutivo fica, mas vai usar o quê, né? Então, talvez ajude. Ó, a Celiane está interessada ali. Diga, Daiane. Inclusive, no meu trabalho de TCC, eu falei que o método seria indutivo e dedutivo, mas eu confesso também que para o curso, né, e para a instituição, é um tema novo, então não tinha ninguém assim muito preparado, principalmente na questão metodológica, então eu sofri bastante com a metodologia, e sei que eu cometi alguns erros, e agora né, que eu estou descobrindo agora. Não, fica tranquilo, tu e um monte de gente mais, tá tudo certo, e faz parte. Mas é que aqui eu levo isso meio a ponto de faca, né, nesse caso, porque são 2 métodos que partem de uma racionalidade exatamente essa que o Dostoiévski, na verdade foi por isso, né, foi de tanta gente discutir no grupo as metodologias, que daí eu disse, não, só um pouquinho, peraí, vamos para a literatura, que a literatura vai ajudar muito mais que os metodólogos e os textos técnicos, né, e aí que a gente pegou
Memórias do Subsolo, para discutir essas questões, né? Porque ele vai criticar essa racionalidade. E quando a gente pensa em fazer pesquisa científica, é um cientificismo, né, absurdo, né? Pensar em fazer dedução ou indução, né? Do geral para o específico, do específico para o geral. Né? Então, a Bianca vai oferecer uma oficina para a gente discutir isso. A gente tem lá no YouTube 3 aulas que a gente fez na época pública, né, aberta, para quem quisesse participar. Uma delas com a professora Henriette Caran, a outra com... Ai, me ajuda, Ju. A outra com a professora Thaisa Cioché, da Federal do Paraná, e uma outra professora de letras, também, que estava discutindo sobre metodologia. Ai, esqueci. Ela é uma querida. Oi, professora. Oi, Luiz. Tudo bem? Tudo. Então, eu não gosto muito dessa história de indutiva e dedutiva. Eu venho da área de filosofia, né? Como que você imagina quando Nietzsche fala que nós temos consciência de rebanho? Isso é indutivo ou dedutivo? Eu acho que é as duas coisas. A gente está definindo o rebanho e se colocando nele, ou a gente está definindo quem é o rebanho a partir do que nós somos? Nós somos rebanho, né? Então, são tentativas da gente escapar disso, né? Então, o porta de entrada, assim, quer escapar disso, mas quer ficar no tradicional, ainda não consegue pensar em perspectivas interpretativistas, né? Fica no hipotético dedutivo. Mas, assim, não usa, risca isso, e a gente vai conversar muito sobre isso, e acho que tem que olhar, né, nas oficinas, quando a gente faz, para conseguir visualizar isso também. A gente até analisou artigos da Neomorfose numa outra edição, né, Ju, falando sobre isso. Mas, enfim, eu queria fechar aqui fazendo uma pergunta, né, aqui, né, a partir desse texto, né, a partir dessa metáfora do subsolo, que não é só um lugar, né, ele é também um estado mental solitário, né, se diante de um mundo, né, cada vez mais tecnocrático, dominado por algoritmos, por regras, né, por determinismos, quantos de nós ainda vivem no subsolo? Né? Então, o que é esse mundo tecnocrático? Essa lógica do controle, da eficiência, da racionalidade instrumental, né? Onde essas decisões elas são cada vez mais guiadas pelos algoritmos, por dados, por especialistas técnicos, muito mais do que por princípios éticos e por direitos humanos. Né? Então, esse homem do subsolo, que parece assim abjeto, né? Ele rejeita a racionalidade, né? E ele rejeita um progresso imposto pela modernidade, né? Ele vive à margem da sociedade, né? Isolado, contraditório, tudo isso que a gente acabou de ver aqui, né? Então, como que a gente pode visualizar isso, né? Quem ainda vive no subsolo, né? Ou seja, até eu anotei aqui, né, quando eu estava lendo agora a parte do papel, né, analógica aqui, né, esse subsolo como o lugar da autenticidade dolorosa, né, se o Medeiros estivesse aí, foi o que ele puxou na semana passada, né, ele vai justamente enaltecer essa coisa, né, do prazer da dor, né, ou seja, que é o espaço de liberdade, né, então, o subsolo é esse lugar de uma autenticidade dolorosa e de uma subjetividade de resistência, né? Até cunhei a expressão de pensar numa resistência subterrânea, né? Então, desse anti-herói, né? Qual seria essa resistência subterrânea e quais seriam os invisíveis que ficam nesse subsolo, né? Porque o subsolo é o lugar dos invisíveis. Diga, Daiane. Eu lá, de novo. É porque, assim, eu li a obra, não consegui finalizar, mas essa parte que ele fala do 2 e 2,
são iguais a 4, mas pode também ser igual a 5, é uma expressão que ela aparece com frequência em outras obras literárias, né? E cada uma tem um sentido, né? Então, por exemplo, George Orwell, em 1984, ele também vai trazer essa possibilidade não, ele já traz como uma imposição, que agora 2 e 2 não são 4, 2 e 2 são 5, diferente do Dostoiévski, que ele vai trazer como também uma outra opção, né? E aí tem também a abordagem matemática de você seguir essa ordem de 2 e 2 são 5. Aparece também numa música de Caetano. Então, eu achei bem interessante, porque há um risco de você aceitar essa possibilidade, porque pode haver uma interpretação ou induzir a algo como se fosse uma imposição, ou a partir de agora é assim, como aparece na obra de George Orwell. Eu acho bem interessante essa expressão ser sempre abordada em algumas obras literárias, e vira e mexe ela aparece assim, né? Daiane, tu tocou num ponto bem importante agora, quando tu chama o Orwell, né? Quando ele 2 e 2 não são 4, e ele quer dizer, ele substitui a fórmula por outra, né? 2 e 2 não são 4, 2 e 2 são 5. Então, alto lá, né? Então, a gente também não pode colocar o Dostoiévski aqui no lugar daquele que defende uma outra racionalidade, ou seja, que enaltece a irracionalidade. Então, nem sempre 2 e 2 são 4, né? Mas 2 e 2 não são qualquer coisa, tá? Ou não são aquilo que quem detém o poder determina, né? Que é a denúncia que o Orwell vai fazer lá em 1984, tá? Tem um material lá no Padlet que, eu já fico assim, com muita vontade da gente poder discutir, que fala sobre, por uma teoria narrativista do direito, em que a gente vai explorar essas questões, né, da ficção e do real, né, o que é e o que não é, né, porque quando a gente faz essas críticas aqui ao racionalismo, né, até vou voltar ali, né, aquele que eu botei atenção, aqui, ó, não está significando que a gente está defendendo uma irracionalidade, dizendo que as coisas podem ser de qualquer jeito, porque aí é um outro jeito de falar do dedutivismo e do indutivismo, tá? Então, é da mesma ordem. Então, tem que ter alguns cuidados, por isso a perspectiva nossa aqui, que a gente vai assumir fenomenológica, tá? Então, tem que ter alguns cuidados aí. Mas, enfim, são 19h03, e aí, em respeito ao tempo de vocês, e para a gente poder ainda discutir enfim, mais um pouquinho, né? Eu quero propor uma reflexão, e essa reflexão vai estar conectada com uma atividade que a gente vai fazer com vários outros grupos de pesquisa sobre direito e literatura, tá? Nos próximos dias, a gente vai estar convocando todos os grupos de pesquisa de direito e literatura vinculados a Rede Brasileira de Direito e Literatura, para discutir, tadã, o enigma de Caspar Hauser. Tá? Vocês são muito jovens, na sua maioria, ou na sua integralidade. Talvez vocês não conheçam esse filme, né, mas vocês não vão ter dificuldade de encontrar. Conhece, Alexandre? Muito bem, ótimo. Nós vamos discutir o enigma de Caspar Hauser, né? E acho que vai ser um texto, no mínimo, interessante para a gente pensar no subsolo, né? E nas questões da fala, né? Da linguagem, né? Essa vai ser a nossa próxima discussão. Pela primeira vez, a gente não vai discutir um texto literário. A gente vai discutir um filme, uma narrativa, baseada em fatos reais, né? Estou fazendo algumas experiências, assim como agora na quarta-feira, para quem conseguiu estar. Sei que nem todo mundo, assim que a gente conseguir baixar o vídeo, a gente disponibiliza ali da gravação da quarta-feira, né? Que a gente estava falando das imagens, né? Ou seja, de como a narrativa na imagem. Aqui a gente vai falar da narrativa cinematográfica,
né, desse texto que é baseado em fatos reais, que vai problematizar, né, a questão do isolamento. Não vou dar nenhum spoiler, ainda que um texto, um clássico, não tenha muito problema com isso, né, de toda sorte, né, onde é que vocês vão encontrar ele? Vocês vão encontrar ele no YouTube, e eu acho que tem na Amazon, tá? Mas o que a gente vai, quais são as nossas chaves de reflexão ali, tá? Depois a gente disponibiliza em pontos aqui. A questão do isolamento e da civilização, a questão da ensinar é libertar ou limitar, tá? O poder e a normalização, e claro, a linguagem como prisão ou como possibilidade. Larguei aqui umas palavras soltas, né, mas eu acho que tanto Casper House quanto Subsolo, a gente vai encontrar pontos comuns aqui, né? Então, se de um lado a gente tem um homem isolado no subsolo, aqui em Casper House a gente tem um homem isolado da linguagem. Tá? Aí eu extraí um trechinho ali, não sei falar, mas fui ensinado a dizer algumas frases. Tá? Assistam, a gente vai ter vários encontros para discutir esse texto, tu fala, é texto, né? É texto também, imagem é texto, né? E depois a gente vai fazer uma reunião macro com outros grupos de pesquisa, né? Para ver o que cada grupo consegue extrair desse texto, e aí quem sabe depois a gente faz uma publicações, né? Uma leva de publicações, uma leva de resumos, ou enfim, o que fica para nós, né? Eu acho que eu já falei em outros momentos, vou repetir aqui. Quando a gente fala para fazer textos, fazer produção, fazer os resumos, não é para a gente entrar nessa lógica da produtividade, de produzir, não, é porque isso é proveitoso para nós. Né? Isso é o que sobra, o que transborda da gente e ganha corpo, né? E ganha forma. Então, a hora que a gente faz isso e redige um texto, redige um resumo, faz uma apresentação, isso reverbera para o grupo, né? Isso se consolida em conhecimento coletivo, né? Que é um dos nossos pilares aqui, né? Pensar em conhecimento coletivo, né? Além de um acolhimento intelectual, né, daquelas nossas angústias intelectuais, tá? Então, hoje eram esses os pontos que eu queria trazer para vocês, muito atabalhoadamente, muito rápido, extrapolando aqui 10 minutos do nosso tempo. A palavra fica à disposição por mais uns 5 minutinhos, senão a gente encerra, né, e aí eu fico devendo para vocês a gravação dessa nossa sessão aqui, e a gente tem datas, né, acho que a Ju deve ter mostrado lá no Padlet, tem as reuniões presenciais, são sempre na segunda-feira do mês, né, e as reuniões remotas, né, as reuniões online, sempre nesse mesmo link, tá, o link tá na descrição do grupo para quem já está efetivado, mas ele tá também no Padlet, ele vai ficar nas agendas de vocês, ó, tá aqui, direto nesse, ó, a Ju tá mostrando ali. As reuniões remotas, então, são sempre na segunda e na quarta, quinta-feira. Havendo sempre a possibilidade da gente, conforme as agendas, né, eventualmente passa para quarta, eventualmente passa para sexta, tá? Conforme a agenda, a gente se avisa ali, né? Enfim, as coisas não são tão determinadas, né? Não é sempre do mesmo jeito, não está tudo escrito em pedra, então a gente pode mudar, tá? A gente organizou ali, acho que vocês conseguem visualizar. Todo mundo está conseguindo acessar ali esse material, né? Não conseguindo se achar? Ali já tem o Casper House, né? Acho que não tem o link para ele, mas vocês acham ele no YouTube, tá? Ali tem uma breve sinopse, né? O porquê que a gente vai assistir ele, o diálogo com o Dostoiévski, né? Essa questão do estranho no mundo, né? Então, e os temas chaves aqui, né? Do isolamento, da loucura, né? Enfim, acho que a gente vai ter discussões interessantes, né? Como é que a gente pode... Enfim, não vou dar um passo a passo aqui, como é que vocês vão analisar o livro, o texto, né? O filme, mas
simplesmente assistam, tirem dele informações que tenham provocado vocês, que vocês acham interessante, que conecte com o homem do subsolo, pode, que conecte com o homem do subsolo, ou não, né? E aí já fica o convite para lerem, né, o Memórias do Subsolo, e todo o material que tem ali para trás, nosso, tá? Se vocês quiserem acompanhar, tá bem? Segue à disposição a palavra. Então, gente, estou por encerrada a nossa sessão de hoje. Nos encontramos, então, na segunda quinta-feira, que é a semana que vem. Então, semana que vem a gente se encontra, porque essa era uma reunião extra, tá? Então, segunda-feira que vem a gente se encontra, quem assistiu, enfim, a gente já pode começar a fazer uma discussão sobre um ponto, né? A gente pode eleger um ponto e aí dissecar esse ponto que o primeiro a falar trouxer, tá? Feito então. Beijo, gente. Boa semana por aí. Desculpa o atraso de hoje. Obrigada, Ju, por coordenar o início aí. Beijo. De nada, Pro. Tchau.